Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos produzir um olhar sobre o terceiro setor em 2024, com João Paulo Vergueiro e Richard Simple. João Paulo Vergueiro é diretor da organização Giving Tuesday para América Latina e Caribe. Boa tarde, João. Seja novamente bem-vindo ao nosso programa. Olá, Joel. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão bacana. O nosso outro convidado é Richard Simple, diretor de Relações Institucionais do Movimento Bem Maior. Boa tarde, Richard. Prazer em vê-lo novamente. Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui. Boa tarde, João Paulo. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. No Perspectiva, além da entrevista com nossos dois convidados, nós vamos ter os desafios do terceiro setor. Hoje com a Bruna Canezino, que é comunicadora social e responsável pela central de editais do Observatório do Terceiro Setor. Uma reportagem direto de Nova York, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre a Síria. Ela tem chance de construir um futuro com direitos humanos. E o momento musical do nosso programa. O nosso destaque 1, a gente começa falando, em 2022, o Brasil tinha mais de 879 mil organizações da sociedade civil. Elas estavam ativas. Esse número representa um aumento de quase 8% em relação a 2021, quando havia 815 mil organizações da sociedade civil registradas. Esse aumento, JP, o que significa? As pessoas estão mais conscientes? Olha, Joel, felizmente a gente tem reforçado no Brasil o fato de que vivemos numa democracia que, apesar de todos os questionamentos e conflitos que a gente observa, é uma democracia ainda livre, uma democracia ainda aberta, em que as pessoas podem se juntar e se reunir em grupos de interesse e construir as suas próprias organizações. Então, dessas 800 e tantas mil organizações que nós temos, quase 80% delas foi criada após a Constituição de 88, e a gente tem observado um crescendo nesse crescimento, né? Tivemos um boom, no início da década 2000, um número muito grande, mas mesmo assim, desde então, o país segue vendo as organizações sendo criadas. Isso significa o que na prática? Significa que as pessoas se sentem livres para se reunirem em causas comuns e criarem as suas próprias organizações para defenderem as suas causas. Então, para mim é um número muito positivo, é um número muito singular, muito único, que mostra que a gente tem uma democracia vibrante no Brasil e que as pessoas estão se juntando para defender as bandeiras que elas acreditam. O Richard, o vestibular, é o maior vestibular do Brasil, né? Tocou num assunto interessante que eu gostaria de repercutir com você, com o João Paulo. As relações sociais e a generosidade. É um avanço interessante, porque o vestibular está propondo que os jovens discutam, né, nas suas relações e tenham uma visão maior da responsabilidade social ou do que acontece do ponto de vista social no país. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que, nesse momento, é muito importante para a gente conseguir, no país, uma fatia de jovens sonhadores, né, que querem realizar, entrar na universidade, mudarem o mundo, né? A generosidade e as relações sociais. Queria um olhar seu sobre essa pauta que foi a pauta do vestibular, né? No último fim de semana. É o que você disse, acho que é muito importante e muito legal ver que esse tema está sendo discutido numa escala tão ampla, né, e sobretudo falando com a juventude, né, do país, que é, no fim das contas, quem vai
muito em breve está liderando as principais pautas, né, que a gente vem discutindo e liderando o caminho para onde a gente vai, né? É curioso, né, porque eu penso aqui na minha, né, no meu caminho, né, de educação escolar, generosidade, eu não lembro de ter tratado esse tema, pelo menos nunca diretamente, né? Acho que se a gente trabalhou foi sempre pela tangente, assim, né? Mas eu acho que é muito interessante nomear e realmente trabalhar ele intencionalmente, né? Trabalhar de frente. E cada vez mais para mim fica claro que mais do que, né, entender as responsabilidades de indivíduos, de pessoas, né, o quanto cada um pode fazer, fica claro para mim que a solução se encontra muito nesse lugar justamente dos encontros entre as pessoas, na maneira como a gente se relaciona, seja no dia a dia, seja nos negócios, né, com os nossos amigos, com a família, com pessoas que a gente nem conhece, sobretudo, né? A qualidade, o olhar para o como nos relacionamos, eu acho que é uma chavinha muito interessante da gente olhar, e eu fico muito feliz que o vestibular tenha trazido essa provocação e, enfim, né, nos permitido ter esse tipo de discussão. Foi uma provocação muito interessante, né, João? Imagina se a gente pudesse falar sobre solidariedade, sobre generosidade em todas as nossas relações sociais o tempo inteiro, né? Nas famílias, nos nossos trabalhos, na igreja, nos clubes, na TV, né? Na mídia, na imprensa, para além do que vocês fazem aqui no Observatório. Então, eu fiquei muito feliz com o tema da FUVEST. Eu queria que fosse 3 anos, né? Daqui 3 anos, porque minha filha vai estar fazendo vestibular daqui 3 anos, mas tudo bem, vamos torcer para que venham outros temas muito semelhantes daqui a um período. É verdade. Olha, João, eu vou dar uma importante informação para você que nos acompanha, que está ouvindo o nosso programa. O Observatório do Terceiro Setor criou um novo espaço, que é a Voz das ONG. O objetivo desse espaço é dar visibilidade às pequenas e médias organizações do terceiro setor, que não têm oportunidade de contar um pouco do trabalho que elas vêm realizando. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, o Lucas Neves traz as informações. Olá, Lucas! Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Menos de 10% das crianças que sofrem violência recebem ajuda. Relatório mapeia iniciativas promotoras da cultura de doação no Brasil. Professoras criam jogo de cartas sobre preservação de biomas e os ODS. E o Dia de Doar divulga resultados preliminares da edição de 2024. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site. Você confere essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Eu quero repercutir essas informações com os nossos convidados, mas antes eu vou chamar a Rádio ONU, direto de Nova York, que é parceira de conteúdo do Observatório. Com a matéria, a Síria tem chance de construir o futuro com direitos humanos, diz alto comissário. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que a Síria deve começar a nova fase do país após a queda do regime do ex-presidente Bashar al-Assad. Em declaração para marcar o Dia dos Direitos Humanos, ele ressaltou haver esperança de que esta seria uma oportunidade para o país construir um futuro baseado em direitos humanos, liberdade e justiça. As saídas do presidente e do primeiro-ministro do poder foram anunciadas quase 2 semanas após a ofensiva de grupos rebeldes que tomaram as províncias sírias de Alepo, Ramá, Homs e Idlib. Horas depois, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o futuro da Síria é uma questão a ser determinada pelos sírios e enfatizou haver muito trabalho por fazer para garantir uma transição política ordenada para instituições renovadas. Na mensagem, Guterres reiterou seu apelo por calma e para que se evite a violência num momento sensível,
ao mesmo tempo em que protegem os direitos de todos os sírios, sem distinção. Já o alto comissário falou de um período de repressão e ressaltou a perda de centenas de milhares de vidas, mais de 100 mil pessoas desaparecidas e outras cerca de 14 milhões de vítimas expulsas de suas casas, geralmente nas circunstâncias mais atrozes. Com a escalada iniciada em 28 de novembro, cerca de 1 milhão de pessoas foram deslocadas, incluindo nas províncias de Alepo, Ramá, Homs e Idlib. Para o chefe de direitos humanos, qualquer transição política deve garantir a responsabilização dos autores de abusos graves e garantir que os culpados prestem contas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Nós podemos comemorar que mais uma ditadura no mundo caiu, esperando realmente que quem assumiu o poder na Síria respeite os direitos humanos. De acordo com o estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, o terceiro setor contribuiu para 4,27% do Produto Interno Bruto brasileiro em 2022. Esse valor equivale a mais de 220 bilhões. As organizações da sociedade civil geraram quase 6% dos postos de trabalho, o que corresponde a mais de 6 milhões de empregos. É um número muito expressivo, né? O terceiro setor merece um olhar das autoridades do nosso país, né, Richard? Então, essa pesquisa é muito boa, né? Acho que ela nos ajuda a tangibilizar um pouco do que, enfim, o que a gente, eu, João Paulo, você, né, o que a gente vive no dia a dia, né? A magnitude do setor, mas que até então faltava um pouco de contorno, até para a gente conseguir justamente envolver outras esferas, né? Então, sim, um número super relevante. Acho que nos permite ter esse número, ainda mais com uma metodologia tão robusta, né, e já conhecida, como a que a FIP traz, nos permite abrir diálogos muito interessantes com outras esferas, tanto poder público como iniciativas privadas, e até a nos conhecer melhor, claro, né, que é talvez o primeiro passo. João, esse número é expressivo por vários motivos, mas vamos levantar um, que é o seguinte: é sensibilizar parte da sociedade brasileira que tratava o terceiro setor ainda com uma certa distância, né? E agora, com esses números, 6 milhões de empregos, o terceiro setor agora, ele exige, né, que um novo olhar sobre ele, né? Esse é um desafio global, tá? É um desafio no mundo inteiro a gente valorizar o setor sem fins lucrativos, é fazer com que as sociedades, nos países, a economia e até o governo reconheça o setor sem fins lucrativos como um setor pungente da economia. A gente tem um desafio maior, não chega a ser um problema, mas uma realidade em que em muitos países, assim como no Brasil, a gente pega a educação. Boa parte da educação deste país é filantrópica, né, oferecida por instituições sem fins lucrativos. E aí, quando o governo vai estudar economia, ele coloca essas escolas na área da educação, junto com as instituições de ensino com fins lucrativos. A mesma coisa a saúde. Eu diria, né, estou chutando aqui alto, mas metade da saúde no Brasil é filantrópica, em particular aquela metade que atende pelo SUS. Mas quando o governo vai estudar a área da saúde, ele junta as instituições filantrópicas com as instituições com fins lucrativos na área da saúde. Então, essa pesquisa que você citou e que a gente tem usado bastante, ela é importante justamente para nos mostrar um outro olhar para a economia brasileira, que é o olhar que unifica as instituições sem fins lucrativos. Então, de forma geral, elas estão separadas, elas são avaliadas setorialmente na economia, mas com essa pesquisa a gente consegue ver o setor como um todo e consegue perceber que é um dos setores mais pungentes, que mais cresce no país, que mais emprega no país e que mais movimenta recursos para fazer um país cada vez melhor e, no nosso caso, né, mais democrático e mais social. Bom, na coluna de hoje, Desafios do Terceiro Setor, nós vamos contar com a Bruna Canezino, como eu disse no início do programa. Ela vai falar como a Central de Editais busca facilitar o acesso de oportunidades para as pequenas e médias organizações do terceiro setor. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Desafios do Terceiro Setor. Olá, ouvintes do Perspectiva. Meu nome é Bruna, sou comunicadora social pela UEL e aqui no Observatório do Terceiro Setor eu sou responsável principalmente pela Central de Editais,
que é fruto de uma parceria incrível com a plataforma Prosas. E também hoje temos como parceira o Instituto ACP e a plataforma conjunta. E nosso maior objetivo com a Central de Editais é mesmo ser um lugar de referência onde as organizações sociais, os projetos sociais encontrem em um só lugar todas as oportunidades que eles têm de ampliar os seus impactos e de fortalecer toda essa parte do terceiro setor, seja ela desenvolvimento institucional, financiamento para projetos específicos, diferentes recortes, diferentes estados e regiões do Brasil. Essa central é alimentada todos os dias tem novas oportunidades lá. Então a gente convida e tem trabalhado para isso, para que as organizações cada vez mais encontrem no Observatório do Terceiro Setor, na seção editais, todas as oportunidades a fim de fortalecimento das organizações. É isso aí, Bruna. Obrigado pelo seu recado. Você vai continuar falando com a gente no próximo ano, em 2025, porque é importante você ouvir saber, a gente vai colocar a reprise dos principais programas do Observatório. Esse é o último programa de 2024, por isso que nós estamos fazendo um balanço do terceiro setor. Agora chegou a hora de divulgar a nossa enquete. Toda semana a gente faz uma enquete no Instagram, fazendo uma pergunta para os ouvintes a respeito do tema do programa. A pergunta hoje foi básica, né? O terceiro setor é importante para a sociedade? O resultado, sim, 100%, não, 0, João. Olha, pelo menos os seguidores do Observatório expressam um tipo de consciência, né? Imaginei que tinha aí um pouquinho de pessoas que ainda duvidavam da importância do setor, mas tem 100%. Não dá nem para repercutir com você. O resultado é excelente. A gente espera que continue assim em 2025. Mas você quer fazer um comentário sobre essa nossa enquete? João, tem um claro viés aí, né? Porque é o observatório, né? E tem os seguidores da plataforma já são pessoas que acreditam na importância do setor. Então, tem naturalmente. Foi importante você lembrar disso, por isso que a gente chama de enquete e não de uma pesquisa. Não há uma metodologia científica, é apenas uma pergunta dos nossos seguidores, né? E, na verdade, a gente chama que é aquilo que existe na pesquisa, né? Você faz uma pergunta fechada e induz a pessoa a responder. Nesse caso, ficou muito claro, né? O importante seria uma pesquisa na sociedade como um todo, né? Para ver as pessoas ainda que estão refratárias ao trabalho realizado pelas organizações do terceiro setor. Mas, de qualquer forma, para a gente melhorar a estima das pessoas que trabalham, que atuam no terceiro setor, está aí o resultado dessa pesquisa. 100% acho que o terceiro setor é importante para a sociedade. É isso, esse resultado permite a gente sonhar, né? Eu tenho duas perguntas. O Luiz Augusto pergunta o seguinte, João, por que é tão difícil encontrar uma ONG para fazer a doação? Eu não sei da que região ele é, ou se é aqui de São Paulo ou de outro estado, mas ele sente alguma dificuldade para encontrar uma ONG para fazer a doação. Por que é tão difícil? Você acha que o terceiro setor ainda fica numa caixinha, está numa caixinha? Espero que a gente ajude o Luiz a transformar essa percepção dele em relação à doação. Mas, naturalmente, o meu entendimento, Joel, é que a maioria das pessoas no Brasil não é abordada pelas organizações para doar. Não é algo que faz parte do dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia aqui nessa conversa, porque a gente está nessa bolha, né? A gente vive nesse setor. Então, provavelmente, a gente é muito abordado por pessoas ou por organizações para doar. Mas inclusive, semana passada, eu tive uma conversa com uma das grandes lideranças no setor sem fins lucrativos, que falou para mim, JP, passou mais um dia de doar e, de novo, eu não recebi nenhum pedido de doação. Isso, para mim, mostra que o setor ainda tem muito a crescer e a alcançar as pessoas, para que elas percebam a importância de doar. Então, no caso do Luiz, naturalmente, provavelmente, no ambiente, no contexto em que ele vive, ele não faz parte desse grupo de pessoas que é alcançada pelas instituições para doar. E aí ele tem essa percepção que é difícil. Na prática, é natural. Se ele for na internet, se ele for no Google, se ele for nas redes sociais, ele vai achar organizações para doar, ele pode achar organizações a partir da causa que ele acredita em proteção animal, ele acredita na saúde, na importância de proteger as crianças, desigualdade. Então, ele consegue, com bastante agilidade pela internet, encontrar organizações que ele vai se sentir confortável em doar,
mas eu geralmente, de fato, eu tendo a culpar a nós mesmos, né, o próprio setor. Eu tento achar que o setor pede pouco, o setor se comunica pouco com a sociedade civil. E aí acontece isso, as pessoas têm essa percepção que elas não sabem, não têm para quem efetivamente doar e contribuir. Você sabe que esse também é a autocrítica que a gente faz no Observatório. Para a gente divulgar as organizações, falar isso semanalmente através de 2 programas de rádio, a gente sente ainda que a comunicação precisa melhorar no terceiro setor para a gente atingir as várias camadas da população, né, da sociedade brasileira. Na última conversa que eu tive com você, e eu quero repercutir depois com o Richard, eu falava da filantropia comunitária. Me parece que ela pode cumprir esse papel, ela pode ser essa ferramenta. Porque o Luiz Augusto fala que é difícil encontrar uma ONG para fazer doação, ele não olha o território dele. No território dele, na comunidade dele, sempre vai haver uma organização que faz alguma coisa, né? Seja para criança, para idoso, enfim. Ali está a saída para a gente começar a sensibilizar novas pessoas, porque na esquina da casa dele, próximo de onde ele mora, sempre vai ter uma organização e ele pode conferir. A importância do terceiro setor é a comunicação e a sua transparência. E a transparência, tanto que nós fizemos um espaço que é a Voz das ONGs, porque elas contem, elas têm muita dificuldade. E o nosso objetivo não é pegar as grandes organizações que já têm sua estrutura de comunicação, mas essas pequenas, né, visando desenvolver um projeto de comunicação do terceiro setor, já que as pequenas e médias ONGs é que fazem a maioria, né, do nosso ambiente. Mas eu quero ouvir a opinião do Richard. Aliás, antes de ouvir tua opinião, eu vou fazer a pergunta da Janaína, que a produção aqui está me cobrando. As denúncias contra as ONGs, o Richard, que acontece esse ano, podem prejudicar a imagem do terceiro setor? É a pergunta da Janaína. Se as denúncias de corrupção, as ONGs que aconteceram as denúncias contra as ONGs que aconteceram este ano, em 2024, podem prejudicar a imagem do terceiro setor? E aí, desculpe, Janaína, eu vou acrescentar mais uma coisa. E pode inibir? Eu queria fazer uma donação, mas eu vi notícias aqui no rádio, jornal, na grande imprensa e tal. Isso inibe a pessoa, o novo doador? A maneira como eu enxergo, né, essa dificuldade em encontrar e identificar ONGs para doar, eu acho que está muito ligado a um desconhecimento do setor, né? Assim, realmente quando a gente fala de cultura de doação, o brasileiro não está acostumado, né, a falar sobre doação, a discutir generosidade, embora esteja muito acostumado a praticá-la, né, a discutir terceiro setor. Então existe um grande desconhecimento, existe uma sombra sobre como funciona, para que serve, né, o que faz o terceiro setor. Então, claro, quando a gente parte desse princípio, né, de um tema que ainda é muito desconhecido para a sociedade como um todo, e a gente conecta isso com mensagens negativas, enfim, acaba reforçando esse medo, né, o medo do desconhecido. Mas eu espero que não. Acho que tem muito trabalho sendo feito para conseguir individualizar, né, os problemas que acontecem, né, como em qualquer setor, e não permitir que isso vaze e crie um estigma, né, para o todo, para o mais amplo. Eu acho que tem muitos trabalhos importantes sendo feitos nesse sentido, então gostaria de entender que cada vez menos, da mesma forma que a gente não perde fé nas instituições privadas, né, sempre que a gente, né, descobre algum caso negativo, que a gente também passe a ter essa visão, né, essa maturidade quando fala de organizações do terceiro setor. Bom, se você quer participar, agora você aguarde o ano que vem. Nós vamos voltar o ano que vem com perspectiva e você participa da nossa enquete, sempre relacionada ao tema do programa. Fique atento à caixinha de perguntas do nosso Instagram ou nos siga nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Olha, eu queria repercutir com vocês um destaque importante. A pesquisa Retrato da Solidariedade, realizada pela Fundação José Egídio Setúbal, aponta que no país 65% das pessoas dão esmola, mas só 28% apoiam as organizações e 17% desse universo representa o voluntariado. João, eu quero um comentário com você, porque trouxe uma realidade: 65% dão esmola, mas só 28% apoia as organizações.
Joel, resultado esperado, viu? Esperado, resultado extremamente importante. Na verdade, inclusive eu estava pensando aqui, se o Joel me perguntar qual uma dos highlights, um dos pontos altos do ano do terceiro setor, eu ia falar dessa pesquisa. E, Joel, é muito simples. As pessoas doam para quem pedem, para quem pede. É isso, as pessoas doam para quem pede. E se você sai na rua, Joel, como eu saio bastante, vou andar de metrô, vou andar de ônibus, tem muita gente pedindo na rua. Né? Aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, o pessoal que está nos ouvindo, em São Paulo, a gente está vivendo uma situação de muita pobreza, de muita desigualdade, muito triste, né? E eu sei que tem muita gente que anda de carro de vidro fechado a semana inteira, e mesmo quando você anda de carro, você é abordado nos faróis. Isso, para as pessoas doarem. Então, a gente doa para quem pede, ainda mais agora no Natal, né? Eu tenho observado isso, as pessoas tendem a doar mais. É por isso que, em qualquer pesquisa que a gente realize no mundo, as pessoas vão doar mais para mendigos, vão doar mais para pessoas na rua. E as organizações vão aparecer lá para trás, porque as organizações pedem menos, que é o tema que a gente estava falando agora há pouco. Agora, eu fiz uma análise sobre essa pesquisa, até publiquei um texto em novembro no meu LinkedIn, trazendo alguns pontos interessantes, alguns recortes interessantes dessa pesquisa, e um achado que eu observei é que 2/3 das pessoas que foram abordadas por organizações para doar, doaram. Então, ainda que o percentual das pessoas que doou para ONGs tenha sido baixo em relação ao total, aquelas pessoas que receberam um pedido de doação tendem a doar. E isso é muito positivo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar para as ONGs pedirem mais, né? Mais ONGs pedindo mais. Eu quero ouvir a tua opinião, Richard. Não, adorei esse dado que o João Paulo trouxe agora, dos 2 em cada 3 abordadas de fato acabam doando, né, para as organizações. Eu estou completamente alinhado com a leitura do JP. Realmente falta esse pedido, né? E falta isso, oportunidades, né? Pontos de contato, pontos de diálogo, né? Mais que o pedido, é diálogo, né? Que se estabeleçam canais de diálogo mais constantes entre as pessoas bom, as pessoas, né? E as organizações, a sociedade civil. Então, acho que essa pesquisa traz isso com muita clareza. Tem muito espaço, né, para isso acontecer. Um outro desafio do terceiro setor, eu gostaria de repercutir com vocês. Por exemplo, nos Estados Unidos, não importa se você é republicano ou democrata, já existe uma cultura de doação lá. Aqui, com essa polarização ideológica entre duas tendências, o nosso desafio em 2025 é se sobrepor a doação, a filantropia, acima dessas divergências ideológicas. Esse desafio, como é que a gente vence esse desafio, João Paulo? É uma pergunta difícil de responder, porque a gente tem uma estrutura no Brasil que faz com que as pessoas entendam que o Estado é mais importante que a participação da sociedade civil. Então, por exemplo, nós não estimulamos a doação para campanhas políticas. A gente pega fundo partidário e criou um fundão bilionário que faz com que os próprios partidos e candidatos não tenham interesse de ir atrás do dinheiro das pessoas. E isso desestimula a própria cultura de doação como um todo na sociedade. E trazendo o exemplo dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que perdeu a eleição, recebeu 3 vezes mais doação dos americanos do que o Trump, que ganhou a eleição. E a gente está falando, em ambos os casos, de recursos bilionários. É muito dinheiro que os americanos doam. Porque, para eles, quando a gente fala em doação e participação na sociedade, eles entendem que é a participação em todos os aspectos da sociedade. Na vida social, na vida política, na vida espiritual. Então, eu dou para a política, eu dou para as ONGs, eu dou para a igreja. E aí, em muitos desses casos, principalmente quando eu dou para o social, eu tenho, inclusive, um abatimento de imposto. No Brasil, a gente não tem nada disso de forma estruturada. Pelo contrário, a gente acha que o Estado, em boa parte, a gente tende a achar que o Estado é responsável sozinho para resolver os problemas da sociedade. A gente acha que o Estado tem que financiar tudo, e a gente critica o tempo inteiro o capitalismo, então tem que resolver a partir do Estado, o Estado é a única solução, e aí a gente acaba não estimulando a participação individual, a participação cidadã, inclusive do ponto de vista econômico. As pessoas tendem a doar menos. O que você pensa sobre o assunto, Richard? Como é que nós resolvemos na verdade, vencemos esse desafio
de criar uma cultura de doação no nosso país acima das divergências e acima das questões ideológicas. Realmente eu noto, é difícil falar, né, generalizar a nível de Brasil, né, porque tem muitos Brasis dentro daqui, né, então eu sempre dou um passinho atrás quando eu percebo que eu estou prestes a botar isso em uma caixinha só. Mas eu acho, né, falando, bom, dos grandes polos econômicos do país, né, que acabam ditando muito do ritmo, né, e das direções políticas, né, e sociais, existe ainda, eu acho que uma cultura muito individualista, que, claro, herança histórica, né, de todo um contexto complexo também, mas que ainda alimenta um pouco gerações que têm medo, vivem um pouco numa lógica de escassez. Eu gosto de enxergar que isso está mudando, né, e que a gente começa a olhar realmente com um horizonte um pouco mais amplo, sabe, erguer a cabeça e realmente pensar uma lógica de país, né, de construção, né, entender que não é em 4 anos ou em 8 anos que a gente vai transformar, né, não é um que é péssimo e o outro é maravilhoso, mas que a gente precisa de consistência. Há um outro ponto desse estudo que foi realizado, o retrato da solidariedade realizado pela Fundação José Egídio Setúbal, é a confiança nas instituições do terceiro setor. E que enfatizou a importância delas como organizações humanitárias e como canais confiáveis, né, para reunir o apoio solidário da população. Esse é um aspecto positivo, né, João, da pesquisa. E a gente já entra 2025 já percebendo que existem organizações que realizam trabalhos importantíssimos para a sociedade e que tem o respaldo, né, de parte da nossa população. Bom, você que está nos ouvindo, falando de pesquisa e tal, o Observatório tem uma matéria, Estudo o Retrato da Solidariedade, que revela o perfil da filantropia no Brasil. Leia a matéria inteira, vai lá no nosso portal, coloque lá o Retrato da Solidariedade, que revela como nós estamos. Lembrando para você que a pesquisa é sempre 2023, foi colhido os dados. A de 2024 verá em 2025. Eu gostaria de continuar conversando, Richard. Na verdade, quando eu chamei aqui a nosso primeiro destaque, eu acabei não te ouvindo a respeito do terceiro setor, e a gente está falando de alguns desafios a partir da pesquisa, o retrato da solidariedade. Mas tem muitos outros aspectos que são importantes, né, para o terceiro setor crescer em 2025. Que outro olhar você produz sobre esse ambiente do terceiro setor, que é importante nossos ouvintes perceberem, ouvirem, né, para que a gente possa entrar em 2025, eu percebi que você, João, tem um olhar esperançoso a respeito do nosso ambiente, o que é muito bom, Mas tem muitas coisas para serem feitas. Além do que já foi dito, o que você vê como perspectiva, colocando o nome do nosso programa para 2025? Com perspectiva, o programa você pode contar. Agora, outras perspectivas que são importantes, como, por exemplo, sensibilizar parte da sociedade que ainda mantém uma distância a respeito do ambiente do terceiro setor. Olha, eu acho que a gente tem oportunidades muito interessantes em termos de comunicação, né? De novo, acho que o João Paulo traz muito essa pauta e eu acredito muito nela também, né? Como a gente começou falando, né, da FUVEST, as relações sociais, né, como a gente pode fortalecer vínculos, né, como a gente pode nutrir vínculos. Eu acho que isso, de novo, em todas as esferas, né, reaprender a se relacionar com o próximo, né, a gente vem de um contexto de pandemia, a gente vem de um contexto muito digital também, né, e acho que essas coisas, esses fatores combinados nos impõem esse desafio. Como podemos voltar a nos relacionar com o outro, né, enxergar essa humanidade. E acho que a comunicação tem um papel essencial para estabelecer novos diálogos. Tem também oportunidades muito interessantes de trabalho na frente de conjuntura jurídica, né, legal do país. Estamos nesse contexto, né, agora de reforma tributária,
né, onde dali podem surgir incentivos, né, muito interessantes para engajar e, de novo, para fomentar debates no setor. Eu acho que é muita oportunidade para parcerias, sabe? Para aproximar o poder público das organizações, para aproximar, sobretudo, as organizações privadas, as empresas, né? Acho que o setor privado tem muito a dialogar com o terceiro setor. A gente vê a agenda ESG como aí um catalisador, né, dessa aproximação. E acho que ali tem um campo para ser muito criativo, sabe? Para gerar valor da maneira mais ampla, né? Não só financeira, mas aprender novas maneiras de gerar valor. Então, eu acho que em 25 a gente né, entra no ano com um grau interessante de maturidade. Isso é muito bom, né, João? Você falou que existe uma parcela significativa da população que olha o governo vai resolver tudo, né? Vai resolver tudo. Sobretudo a população de baixa renda. Me ocorreu te perguntar agora, ouvindo o Richard falar, um time de futebol daqui, um dos mais populares do Brasil, que é o Corinthians, a sua torcida uniformizada se reuniu para pagar o estádio. Como é que a gente pode chegar a sensibilizar essa torcida, por exemplo, se reunir para acabar com a fome no país? Como a gente percebe que capta esse sentimento, né, esse amor que esses torcedores têm, e já pagaram a primeira parcela, tá a segunda e tal, como pegar esses torcedores para desenvolver um projeto para, por exemplo, eu falei da fome, mas projeto em defesa das crianças, da qualidade de vida da população, enfim. A gente tem, o Richard falou uma coisa importante, né? A gente não pode generalizar no país, existem vários Brasis, né? Mas esse Brasil da solidariedade, como captar essa iniciativa de um grupo expressivo da população que está doando para um clube de futebol pagar seu estádio e poderia doar, por exemplo, para acabar com a fome. Nesse caso, nesse exemplo, que é um ótimo exemplo, esse do Corinthians, está todo mundo comentando, ele me lembra muito e reforça muito um tema que a gente fala, que é o senso de urgência, né? É a percepção de que aquele é o momento, tem que ser agora, se não for agora não vai ser nunca. Claro que no caso do Corinthians eles estão bem atrasados, né? Porque o estádio tem 10 anos já que foi construído, tem uma dívida bilionária, isso é coisa de time novo na sociedade, que não tinha estádio até recentemente. Claramente não é meu time tem estádio desde a década de 60. Eu captei essa ironia aí, viu? Mas tudo bem, continua o raciocínio, por favor. E é isso que eles criaram, né? Esse senso de agora é a hora de todo mundo se juntar para apoiar o time, para ajudar o time. A gente viu isso acontecer na pandemia, a gente viu isso acontecer em 2024, foi um dos anos onde a generosidade mais esteve na flor da pele do brasileiro. A gente teve a tragédia em Porto Alegre, e eu também cheguei a escrever sobre isso. A gente nunca viu, eu acho dificilmente que a gente tenha visto um movimento tão grande de generosidade para uma única causa específica, para um único território, como a gente viu em Porto Alegre esse ano. Mais do que a Covid, porque a Covid, o volume foi maior em dinheiro, mas ela foi distribuída, era para ajudar tudo, né? Em Porto Alegre, não, foi a fluxo nacional de generosidade para uma única causa. É o senso de urgência, Joel. Se a gente naturaliza a desigualdade, se a gente naturaliza a fome, não, o governo está ajudando, você tem Bolsa Família, você tem o Bom Prato, você tem distribuição de alimento. Então, não é um tema urgente para as pessoas, porque você tem um mínimo aí que está sendo dado. As pessoas elas são menos solidárias, elas apoiam menos, mas se elas veem isso sendo na frente delas, de novo a história do porquê que a gente doa para alguém na rua, né? Se eu estou vendo a pessoa na entrada do metrô, eu estou vendo uma mãe com crianças, né? Eu estou muito mais sensível a ajudar, porque é o momento, é o que eu estou vendo ali. Então, criar esse senso de urgência, se a gente quer acabar com a fome, a gente tem que construir uma comunicação, a gente tem que construir uma narrativa que mostre para as pessoas que realmente elas estão passando, que tem gente na sociedade passando fome, né? E que por isso é importante ajudar agora. A última pesquisa sobre a fome no Brasil, que inclusive os índices melhoraram com o atual governo, eram mais de 30 milhões de brasileiros que passavam fome. E mais uns outros 20 e poucos em insegurança alimentar, ou seja, se alimentavam no mínimo uma vez por dia. Richard, eu quero te ouvir sobre isso, a iniciativa de um clube de futebol para pagar o seu estádio. Obviamente,
E sem fazer crítica, né? Eu queria uma resposta para você, uma pergunta para você sincera. Faz sentido para aqueles torcedores apoiarem o clube, mas faz muito mais sentido eles se engajarem num projeto social que desenvolvido por eles, por exemplo. Eu citei a fome, mas tem outros vários. A fome é porque nós estamos no mapa da fome desde 2014, bastante tempo. O João falou que essa coisa chegou atrasado do estádio, que é 10 anos, mas desde 2014 nós estamos no mapa da fome, né? Ou seja, é mais que urgente, né? Se tomar, enquanto sociedade civil, a gente criar um planejamento, um projeto para acabar com a fome no país. Mas eu queria te ouvir. A Gaviões da Fiel é uma torcida, eu imagino que seja uma associação, né, figura jurídica, então uma ONG, né, de certa forma, com uma finalidade em comum, né, um amor em comum, um interesse em comum, que é o futebol, né, o time do Corinthians. No entanto, o estádio não foi a única coisa que mobilizou eles, né? Eles já fizeram, né? Tem parceria firmada com a CUFA, tiveram uma atuação muito relevante durante a pandemia, durante, né, as enchentes agora no Rio Grande do Sul, né? Tem uma atuação relevante nas periferias de São Paulo, né? Inclusive no tema de fome. Então, assim, eu acho muito bonito ver que esse grupo, né, um baita de um grupo de pessoas que tem o futebol como paixão, né, um time específico, mas entendem que eles fazem parte de um time ainda maior, né, que é essa família brasileira, né? Então, acho um papel muito legal, né? Assim, acho que outras iniciativas, quem tem acesso a redes, assim, né? Acho que essas redes têm muita potência. E é isso, entender como a questão de senso de urgência, né, que o João Paulo falou, né? Entender que é isso, esse é um desafio nosso, não é um desafio do governo, não é um desafio de quem está passando fome, né? Não é ele que não está se esforçando o suficiente de comer para comer e por isso está passando fome, né? É isso, é uma urgência de todos nós, né? Então, acho muito legal o exemplo, muito, muito bacana e, enfim, feliz pelo estádio deles também. João, a doação no Brasil estagnou. Essa mesma pesquisa revelou que não se cresceu. E vocês fizeram referência à pandemia, quer dizer, que foi um momento único do país. Em uma tragédia, houve uma explosão de solidariedade. Se doou tudo, né? Olha, cesta básica, se doou dinheiro em espécie, todo mundo produziu um olhar sobre uma organização, né? Se percebeu, boa parte da sociedade brasileira não tinha noção de quanto que esse país era desigual. Tudo isso a pandemia produziu, repito, a partir de uma tragédia. Depois da pandemia, já passamos 2 anos, né, depois da pandemia, e a solidariedade foi, a bolha foi murchando, e hoje nós vimos a campanha de doação não aumentar. Não vamos dizer que diminuiu, mas ficou estagnada. Quais são esses motivos que a solidariedade ela só aparece no momento de tragédia? Voltamos àquela pergunta, né, da cultura, né? Como é que criamos uma nova cultura, apesar da experiência que a gente já teve? E você citou também, João, o Rio Grande do Sul. E a gente percebeu no Observatório, eu fiz um programa lá na Rádio USP, o Olhar da Cidadania, entrevistei o professor Paulo Artacho, né? Deu 1.200.000 visualizações do programa. E a gente percebeu que, a partir da tragédia, ele explicando as coisas, quem tem responsabilidade, quem não tem, quais foram os eventos climáticos que provocaram aquilo, a chuva, o desmatamento, enfim. Mas, normalmente, a gente teria, digamos, metade ou um pouco mais que a metade de pessoas que ouvem nosso programa lá, né? Que participam do nosso programa lá, assistindo toda semana. Na tragédia, aumentou, duplicou o número de ouvintes lá na rádio. Então, a gente percebeu que essa tragédia, a desgraça, atrai mais as pessoas, né? Como vencer sair dessa bolha, né? Resgatar, por exemplo, a solidariedade do Rio Grande do Sul, da pandemia, para que em 2021 comece com um novo, né? Um novo terceiro setor, com mais pessoas doando, sendo solidárias, por exemplo, como voluntárias de uma organização, enfim,
que é um tipo de doação também, você doa o teu tempo, né? Quando eu falo isso, eu me lembro do Valdir Simínio, que ele tem um estudo, né, sobre quanto custa o sujeito doar numa organização, né? É muito interessante esse estudo dele, mas eu queria te ouvir. Exatamente, João, e você lembrou bem o que eu ia comentar. Primeiro, é importante dizer que a gente, do meu ponto de vista, tá, e eu vou sempre defender isso, a gente não concorre entre aspas, com a tragédia. Ou seja, quando acontece uma emergência, um desastre, o sentimento de solidariedade vai ser sempre maior do que em tempos normais, digamos assim, sem emergência. Então, dificilmente, nem nos Estados Unidos, a gente vai ver um nível de mobilização de solidariedade tão grande quanto a gente vê em qualquer emergência, em qualquer tragédia. Não se disputa isso. Mas é claro que, assim como você, eu também tenho essa expectativa de que a gente veja a solidariedade crescer no Brasil de forma abrangente, de forma contínua. E é por isso que eu ia lembrar, assim como você já lembrou muito bem, de que a gente não mede generosidade somente pela doação em dinheiro. A gente mede e a gente acompanha a generosidade em todas as suas expressões. Geralmente, lá no Giving Tuesday, onde eu trabalho, que é a versão internacional do Dia de Doar, a gente tem feito essa mensuração anual de generosidade, olhando 4 aspectos: doação de dinheiro, doação de tempo, doação de produtos, de itens e a doação da sua voz, que é a promoção de causas na internet, o advocacy, né, a incidência política. E a gente identificou, Joel, que a maioria das pessoas, quando elas são generosas de mais de uma forma. Elas não apenas doam dinheiro ou apenas doam o seu tempo, elas fazem tudo isso junto. E, naturalmente, o que a gente quer? A gente quer fazer com que essas expressões de generosidade cresçam, né, em toda a sociedade. Então, a gente quer que mais pessoas sejam voluntárias, a gente quer que mais pessoas doem produtos para as organizações, a gente quer que mais pessoas promovam as causas na internet. As redes sociais são tão poderosas. Quando a gente fala da nossa doação, do nosso exemplo nas nossas redes, isso inspira tanto as pessoas a serem generosas, e a gente quer, claro, que as pessoas também doem dinheiro para financiar as causas que elas acreditam. Se a gente constrói esse ambiente em que as pessoas são mais generosas de mais maneiras, a gente chega um pouquinho mais próximo disso que você ambiciona, que a gente deseja, que as pessoas se mobilizarem tanto como elas se mobilizam em épocas de tragédia. É verdade, essa dimensão da solidariedade em relação ao terceiro setor é muito importante. Às vezes você não faz uma doação espécie, mas você é voluntário em uma organização. Isso é muito importante, sobretudo para as pequenas e médias, que é o foco do Observatório. Bom, estamos caminhando para o final. Que bacana eu ter essa conversa com você, João, com você, Richard. Bom, eu queria, para quem está nos ouvindo, falamos das expectativas nossas, falamos dos problemas que envolvem o terceiro setor, os desafios do terceiro setor, vocês enumeraram alguns, mas sempre com uma visão de que a mudança será positiva. Eu quero vamos fechar essa entrevista. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado, Richard, para quem está nos ouvindo, a respeito do terceiro setor em 2024? Suponha que daqui 10 anos a gente volta a fazer um programa, esperamos estar aqui, né, com bastante saúde, e você olhar para 2024 e falar, olha, foi o ponto inicial de alguma coisa importante no terceiro setor. O que você diria para as novas gerações, para a gente finalizar essa entrevista sobre esse grande balanço que a gente pretensiosamente está fazendo sobre o terceiro setor num programa de 1 hora? Claro, Joel. A gente comentou, né, no início do programa, que acho que, para mim, a palavra, né, ligada ao terceiro setor foi isso, aprendizados. Né? Aprendi muita coisa interessante, pude ver muita coisa nova. Então, acho que 2024 foi um ano em que a gente, consolidou, né, avançou nos nossos conhecimentos. Acho que o terceiro setor vem, né, ocupando um campo cada vez mais consistente, o que traz essa visibilidade, né, que a gente tanto fala aqui que é importante, né, para esse diálogo. Acho que ainda tem, né, obviamente tem um caminho bacana ainda a ser percorrido, mas eu enxergo com olhos muito esperançosos e ainda mais curiosos pelo que está por vir. Um balanço final da nossa entrevista, o que de mais importante o apresentador
acabou não perguntando e você gostaria de deixar algum recado, falar? Né? Olha, eu particularmente acho que pouco a pouco a gente tem evoluído, a gente tem falado mais de ONGs, mais de solidariedade. O exemplo que você trouxe da FUVEST e depois do Corinthians somam-se a isso. Os desafios estão na mesa, né? Continuam. A gente, por exemplo, está construindo uma reforma tributária sem discutir incentivos universais para doação, mas acho que é um próximo passo que a gente pode fazer. Aliás, o risco é até reduzir os que existem. Então, e a sociedade está, a própria estrutura da filantropia está mais organizada para isso. As instituições que têm capacidade, dinheiro para pensar isso, estão mais organizadas. Então, eu estou bastante otimista. Acho que a gente tem que seguir falando e seguir atento, principalmente no ambiente em que também tem surgido críticas ao setor sem fins lucrativos. Né? Então, o setor tem que estar vigilante, mas eu sou um otimista. Acho que está um caminho bacana. Né? Eu estou recebendo aqui críticas dos corintianos que você respondeu com ironia. Como é que você pergunta para um torcedor de outro time a iniciativa que o Corinthians está realizando? Bom, gente, essa é a opinião do nosso convidado, João Paulo Vergueiro. Mas, João, me fala um medo. Qual o principal medo que você tem quando você olha 2025? Puxa, essa é sempre das suas perguntas difíceis, hein, Joel? Vai pensando que eu vou perguntar para o Richard. Richard, me fala qual é o seu maior sonho. Poxa, bom, meu maior sonho seria que não existisse mais pobreza, né? Que as pessoas não nascessem condenadas, né? Enfim, já de berço, né? A uma vida muito dura. O fim da pobreza é um sonho. Se for para sonhar alto, né, Joel? É verdade. João, e o seu medo? Agora o João vem com só o maior medo, João. Primeiro, só avisar todo mundo que, apesar da minha brincadeira, minha filha é corintiana, não por influência do pai. Meu maior medo é que a gente... Quando você vai dar uma justificativa, você bota uma ironia no meio da resposta. Tomara que seja influência da mãe, então, né? É influência da família materna, com certeza. É isso aí. E meu maior medo, os maiores medos é que a gente perca a esperança e deixe de ser solidário. De perder a esperança. Olha, eu conto com vocês no ano que vem para a gente conversar sobre a realidade do terceiro setor. Brigadão, né? Foi um encontro muito agradável. O Observatório vai estar em 2025 sempre buscando provocar os nossos convidados para que as pessoas, que de uma maneira leve, descontraída, vocês contem um pouco sobre as experiências que vocês estão vivendo no terceiro setor e, claro, estimule as pessoas. Falamos aqui de futebol, falamos da FUVEST, e eu acho que foi um grande achado da FUVEST. Quando eu olhei aqui no fim de semana, eu falei, vou perguntar uma novidade para eles. A FUVEST é muito importante porque a generosidade nas relações sociais é fundamental, não para o terceiro setor no Brasil, para a humanidade como um todo. Melhorar essas relações sociais, sobretudo nesse clima que o Brasil vem vivendo há alguns anos, né? Esses desencontros, né? Provocado por vários setores da população. Novamente, obrigado. Eu agradeço a participação de João Paulo Vergueiro, diretor da organização Giving Tuesday. Por que Giving Tuesday, terça-feira, João? Terça-feira da doação, alinhada lá nos Estados Unidos com Black Friday, né? Tá, legal. Muito bem. Olha como ele está engajado na doação aqui no nosso Brasil. Ele é diretor da Giving Tuesday para a América Latina e o Caribe. Temos boas notícias para 2025, América Latina e Caribe, nessas viagens que você anda fazendo? A realidade latino-americana e caribenha é muito parecida com a brasileira. Temos um povo culturalmente diverso e com muitas características semelhantes. E sim, tem muitos bons exemplos de generosidade feita na comunidade, na ponta, onde as pessoas residem. E isso é muito legal e a gente vai ver muito disso em 2025. Algum destaque importante do Movimento Bem Maior para 2025, Richard? Seguimos trabalhando, Joel. Muito trabalho pela frente, estamos animados e espero que que o Movimento Bem Maior possa seguir contribuindo para a evolução do setor. Fiquei muito curioso, só, Joel,
Será que a gente não consegue um breve spoilerzinho do João Paulo sobre os resultados do Dia de Doar, que foi agora, né, 2 semaninhas atrás? Olha, uma boa lembrança, João. Eu até mencionei aqui que, não esse, mas estava estagnada a doação no Brasil, né? Ela não aumentou nem diminuiu muito, enfim. Agora, o que você espera do que aconteceu no 3 de dezembro, né, João? Os resultados você tem? Não saíram ainda os números aqui do Brasil, né? No Brasil a campanha chama Dia de Doar, então a equipe está trabalhando com a liderança da Carol, do Fernando, do povo da BCR e do movimento. Os primeiros números que eles já divulgaram mostraram muitas campanhas comunitárias, 70 campanhas nas comunidades promovendo filantropia, promovendo a doação. Para mim foi incrível. E outro número que me surpreendeu, eu nem esperava, eu nem sabia, mais de 60 espaços iluminados pelo país para incentivar a doação no dia 3 de dezembro, incluindo o Cristo Redentor. Então, muito legal inspirar as pessoas, né, com exemplos, com imagens, símbolos que promovem a doação. Que legal, que legal. E pode contar com o Observatório sempre para nós criarmos uma cultura de doação no nosso país. O Perspectiva está terminando. Voltaremos agora só no ano que vem, em 2025. Agradeço a participação do João Paulo Vergueiro, como eu já disse, diretor da organização Giving Tuesday para a América Latina e Caribe. Ao Richard Simple, diretor de Relações Institucionais do Movimento Bem Maior. O Perspectiva, lembrando, é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o último programa de 2025 do Brasil ODS, com o tema Desperdício de Alimento. É a grande maioria do nosso país. De um lado, uma população expressiva passa fome, e do outro, a gente desperdiça alimento. Assista o nosso programa, quinta-feira, às 16 horas. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Bom 2025 para todos. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.